Deus me mostrou em sonho. Mas a irmã falava comigo, olha, por que você está triste assim? Eu falava assim por causa dessas barreiras. E ela falava assim, olha, vai lá em casa para a gente orar, porque essas barreiras vão cair. E eu fui orar com ela e realmente eu fui atrás de um advogado depois, consegui mais um período na Bélgica e nesse período terminei meu curso. Mas depois fui novamente mandada embora da Bélgica. Então, nesse período que eu fui mandada embora da Bélgica, foi um período difícil. Por quê? Porque o meu casamento também entrou em crise, o meu casamento acabou, eu me separei, voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, pensei que estava tudo acabado. Minha vida, meu casamento. Eu estava numa fase assim, sabe quando você pensa assim, agora não tem mais jeito? Acabou tudo? Alguém já passou por isso? Tentei recomeçar minha vida no Brasil durante 9 meses, não deu certo. Tentei reconhecer diploma, não dava certo. E Deus começou novamente a usar pessoas para falar comigo, volta. Volta porque o Senhor tem um chamado na sua vida, é um chamado missionário. E Deus tem contigo, ainda nem começou. Volta. Então o Senhor abriu uma porta para mim em Portugal. Eu voltei pela fé. De novo, com 2 filhos pequenos, divorciada, sem credibilidade nenhuma, sem dinheiro, sem papel, voltei para Portugal. E fiquei 8 anos em Portugal. Quando eu cheguei em Portugal, eu conheci um pastor que gostaria de fundar uma igreja. Ele tinha uma promessa de levantar uma igreja e eu comecei a trabalhar com ele. E nós fundamos juntos o Ministério Assembleia de Deus, Ministério Semear, onde o meu chamado missionário foi reconhecido. Nessa época, eu chorava todos os dias. Então eu era aquela missionária que ajudava as pessoas, você estava sempre ali com um sorriso, ajudando um, ajudando o outro, mas quando eu dobrava o joelho no quarto era para chorar. Passava 2 horas chorando, levantava com o olho inchado, mas eu estava orando a Deus para saber como que eu ia fazer, para fazer um projeto social para ajudar as pessoas. A minha preocupação era em cuidar das pessoas, mas eu não sabia cuidar de mim. E o Espírito Santo um dia falou comigo, numa madrugada, eu vou te dar um desafio. Eu falei, Senhor, qual que é o desafio? Eu vou pedir para você cuidar de você. Aleluia! Então eu pensei assim, como que eu vou cuidar de mim? Demorou para eu entender. Eu fiz um cartaz, coloquei na parede da minha casa, escrita essa frase, como eu posso aprender a cuidar de mim? Só que eu não comecei a cuidar. Eu continuei, eu trabalhava 6 dias na semana, eu trabalhava mais um dia na igreja, ou seja, 7 dias em 7, eu não parava. Não tinha descanso. Eu tive um esgotamento emocional. Eu comecei a perder sono. Eu já sou magra. Hoje em dia, gente, eu sou magra. Antigamente, eu tinha 10 quilos a menos. Quem lembra? Eu tinha 10 quilos a menos. E eu comecei a perder peso, porque eu não comia, eu não dormia, comecei a ter sintomas de depressão, eu ia atender os clientes, eu esquecia as palavras no meio da frase, porque eu atendia os clientes em francês no telefone o dia inteiro. E eu começava a falar, eu chorava. O que aconteceu? A assistente social da escola da minha filha, um dia que ela faltou, perguntou por que ela não vem. E eu expliquei a situação, ela me disse, olha, o seu caso, você está passando por um processo de violência doméstica, eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque era uma violência psicológica, e que está adoecendo você precisa de ajuda. E eu procurei ajuda lá em Portugal. Descobri que eu estava com depressão. Essa fase de descobrir que eu estava com depressão me fez muita confusão. Eu ficava pensando, como que uma pessoa que serve a Deus, é cristã, essa depressão, que o povo fala que é demônio. Eu ia para a igreja, as pessoas oravam por mim, expulsavam o demônio da depressão da minha vida. E eu falava, como que eu posso ter o Espírito de Deus e demônio ao mesmo tempo? Não é possível. Ou é uma coisa, ou é outra. Então, comecei a estudar. Como eu fui afastada do trabalho, fiquei numa casa do governo, que o governo me apoiava, eu comia livro. Eu pegava os livros para ler, para poder entender, para estudar essa parte. E eu sou, hoje em dia, estudante do curso Terapeuta Cristão. O que é o terapeuta cristão? O terapeuta cristão, ele não é um psicólogo, ele não é um psicanalista. Porque tem algumas coisas da psicologia, da psicanálise, que vão contra a Bíblia. Quem concorda? Mas Paulo falou assim, ó, examinai tudo, retende o que é bom. Então o terapeuta cristão, ele vai examinar tudo da parte da psicologia, da psicanálise, e ele vai juntar com a base bíblica, e ele vai ajudar pessoas que estão sofrendo na sua área emocional. Eu terminei a parte da apresentação, tá bom? Vou entrar no livro. Pronto. Mais detalhes dessa parte está aqui no livro Diário de Dani Borges. Agora nós vamos entrar na parte desse livro aqui, ó, Superação,
que é o tema da palestra de hoje. Tá? No ano de 2024, que foi o ano passado, eu conheci um pastor, que foi o pastor Isaac Batista, que é um pastor conferencista, que viaja o Brasil inteiro, já pregou nos Gideões, tem uma carreira ministerial bonita, mas ele começou a me contar que ele sofreu um período de depressão muito grave, a ponto da medicina fazer tudo para ajudá-lo e ele não conseguir superar aquele período de depressão. E ele foi curado por Jesus. Foi uma intervenção do céu que curou o pastor Isaac. Então, como ele me contou isso, e eu também tinha passado o processo depressivo, o Espírito Santo começou a ministrar no nosso coração que, às vezes, dentro da igreja, os pastores não falam sobre depressão. Às vezes, nós entramos dentro da igreja, o pastor está sofrendo, o missionário está sofrendo, com um sorriso na cara, né? Fingindo que está tudo bem, mas por dentro está arrebentado, ajudando todo mundo, mas enquanto está precisando de ajuda. E nós ficamos pensando em escrever sobre isso. Só que depois que o pastor Isaac foi embora, eu pensei em guardar o projeto e não publicar. Fui para Portugal. Ao chegar em Portugal, o pastor estava falando do mesmo assunto. Ele escreveu um livro que chama O que a Bíblia diz sobre o suicídio. Por quê? Porque o irmão dele se suicidou. O irmão dele era diácono, era um homem de Deus, mas ele era muito calado. Ele fazia exercício físico, ele era policial, ele tinha família, mas ele não tinha facilidade de falar dos seus traumas, dos seus problemas. E um dia eles receberam a notícia que ele se matou com uma bala na cabeça. E ele começou a escrever sobre isso e ele falou da importância de alertar, da igreja trazer esse assunto. Então eu já estava com a metade do livro pronta, realmente um projeto de Deus que eu venha finalizar esse trabalho. Para responder a pergunta, por que um cristão tem depressão? Ele vai se resumir em 3 partes. A primeira nós vamos ver Elias na caverna pedindo a morte. A segunda nós vamos ver que depressão é doença da alma. Nós vamos ver que nós somos corpo, alma e espírito. E a depressão é doença da alma. A terceira é mudança de mentalidade. E tem também o meu testemunho e o testemunho do pastor Isaac, bem resumidamente aqui, nesse livro. São 60 páginas. Use para ficar breve, claro e objetivo. Agora que eu vou entrar na parte principal. Vamos lá. Habla despacito? Ah, ela fala, que bonita. Eu vou falar devagar, tá bem? Então vamos lá. Compreende? Ah, bueno. Pronto, olha. O que podemos fazer al final? Posso ter um tempo com as pessoas que falam espanhol junto com Paula, que habla bem. Eu parlei um pouco francês avec les gens que parlent français, d'accord? Temos o livro pegando o exemplo de Elias. Elias, ele era um homem de Deus. Ele era um homem que andava com Deus. Um homem cheio do Espírito Santo. Eu sou apaixonada por Elias. Elias não morreu. Ele foi arrebatado no carro de fogo. Gente, que intimidade é essa? Imagina você ter tanta intimidade com Deus que você vai no carro de fogo de arrasta pra cima. Como que é bom, né? Elias, ele era muito íntimo. Ele não falava assim, eu vou orar para Deus falar para não chover. Ele foi lá no rei